para a Silvinha, esse ano eu completo 45 anos que desde a primeira vez que eu dei um testemunho sobre Jesus. Eu tinha 15 anos de idade e eu fui chamado na minha igreja para dar um testemunho, jovens e adolescentes. Oi? Não entendi. Fala, só. 14, eu vou fazer 60 agora em junho, então quase 45, né? Já vou tirar minha carteirinha de estacionamento para ir no shopping, não ficar procurando vaga. Oi? Pago meia nas corridas, pago meia no cinema, ando de busão de graça. Olha quantas vezes, né? E nesse tempo todo eu falei para a Silvinha, Deus me deu o privilégio de pregar dentro de ônibus, amigos com violão e a gente falando: não estou aqui para roubar, mas estou aqui para te dar um presente. 2 anos todo sábado pregando presídio com jovens, praça pública, escola, hospital. Tive o privilégio de pregar em Londres, né? Assim, tive o privilégio de ir para a África, ser convidado para pregar nas igrejas subterrâneas da China. Falaram assim no seminário, eu estava em Londres e falaram assim: olha, nós vamos fazer um desafio, quem quer ir pregar na China, isso anos 90, que era bem fechado, só que vocês têm que pregar pelo menos 3 horas, no espaço de 15 metros quadrados para 200 chineses. E eu falei: vamos embora. Mas o meu coração sempre aquece, sempre balança. E eu falando com a Silvinha, eu falei assim: eu ainda tremo quando eu venho pregar em qualquer lugar, porque eu sinto que eu preciso cada dia aprender mais de Deus, cada dia ouvir mais Deus. E o fato de eu estar aqui para mim é um momento de, primeiro, da misericórdia e graça de Deus, porque se não fosse isso eu jamais estaria aqui. Segundo, é um privilégio poder abrir a boca e falar sobre Deus. Amém? Abre sua Bíblia rapidinho, lá em primeiro livro de Reis, capítulo 19. Reis 19, a gente vai ler versículo 1, a partir do versículo 1. Primeiro livro de Reis 19, a partir do versículo 1. Eu sei que o livro de Reis é aquele livro que a gente procura. Opa, deixa eu ver. Vamos lá, diz assim. Acharam? Tá, espera um pouquinho. 19. Diz assim: o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado a espada todos os profetas de Deus, do Deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã essa hora eu não fizer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve muita vontade de morrer. Então orou assim: Senhor, já chega, acaba agora com a minha vida, eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Então Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Então Elias se levantou, comeu, bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte sagrado de Deus. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor Deus lhe perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu:
Ah, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia, Elias, e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois disso tudo, depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a sua capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz lhe disse: Elias, o que você está fazendo aqui? Ele respondeu: ah, Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido, mas o povo de Israel quebrou a aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Amém? Amém. Senhor, que o Senhor siga falando ao nosso coração, Pai. Nós já temos sido abençoados por dias tão incríveis e tão gostosos, e te pedimos que a tua graça, o teu amor repouse sobre este lugar. Como o pastor James disse, o Santo Espírito de Deus está neste lugar. Que hoje aconteçam encontros, que hoje aconteça cura, que hoje aconteça verdadeiros milagres, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 A minha ferida pode ser fonte de cura ou pode ser fonte de doença. A gente precisa ter uma conduta bem séria e analisar a nossa vida e saber como essa ferida está me deixando dentro de uma caverna ou como essa ferida está me fazendo caminhar e seguir aquilo que Deus tem para mim. Quando o profeta fala, Isaías fala sobre o capítulo, lá no capítulo 53, ele diz a respeito de Cristo, que ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Então, como é que eu me relaciono com as minhas feridas? Qual é a minha postura mediante as feridas que eu tenho na vida? Ou que eu já tive na vida? Qual é o meu comportamento mediante as situações que a vida me apresenta e que gera um desconforto, que me gera uma ferida muito grande? Nesse ambiente que a gente vive hoje de alta performance, de desempenho, muitas vezes a gente esconde uma ferida, a gente camufla alguma coisa e a gente passa a conviver com algo que não está nos fazendo bem. A gente só vai ser liberto e transformado quando o Espírito Santo gerar em nós coragem. Coragem para olhar essa ferida, coragem para olhar esse momento que a gente está vivendo, coragem para olhar por tudo aquilo que nós estamos vivendo como crise e dizer: Senhor, me ajuda, Senhor, me dê forças. Era um domingo à noite, nós estávamos na igreja e eu estava muito abatido, mas muito abatido. Sabe aqueles dias que você chega na igreja e você não quer meio que conversar com ninguém, que você quer ficar no seu cantinho, ouvir o louvor, ouvir a voz de Deus, abraçar o irmão, mas fala assim, no íntimo, fala: irmão, ora por mim. Sabe quando você está em crise? Sabe quando você está abatido, você está deprimido, angustiado, ansioso?
Sabe aqueles dias que você se encontra sem respostas? Sabe os dias de silêncio que você se encontra e tudo que você quer é sentar e ouvir Deus falar ao seu coração? Nesse belo dia, eu não sei o que aconteceu lá na igreja, atividade das crianças. Eles entraram no meio do culto, com papeizinhos nas mãos. E de repente o Levi, ele olhou assim e me entregou um bilhetinho, um papelzinho, esse aqui, é esse aqui, que está escrito: tenha coragem. E eu falei: nossa, hoje é tudo que eu não estou conseguindo ter. Aí as gêmeas, agora não me pergunte se é a Laura ou se é a Lorena, eu já dei uma balançada, a Levisão falou: puxa. A Laura ou a Lorena, ela ficou assim olhando para o povo. Para quem eu dou? Para quem eu dou? Para quem eu dou? Eu falei: não vem. Eu abaixei a cabeça, ela saiu lá da frente, ela: tio, pumba. Qual era a frase? Não, seja. Que pancada. É tudo que você não quer ouvir quando você está enfrentando uma crise. Tenha coragem, irmão, seja corajoso. Ser e ter. Ser corajoso e ter coragem. Sabe aqueles dias que você não compreende a dor, não compreende a luta? Eu pensei: puxa Deus, eu vim aqui hoje à noite precisando de um abraço, de um ombro para chorar, de um afago. E o Senhor me chama e me desafia a ser quem eu não estou conseguindo ser, a ter o que eu não estou conseguindo ter. Está tendo um espaço entre isso que o Senhor está me pedindo e isso que eu estou vivendo. Não está casando. Eu estou longe de ser um cara corajoso. Eu estou longe de ter coragem para me encontrar com a situação que eu estou vivendo, me encontrar com as minhas feridas, me encontrar com a dor. Logo me veio um texto, Provérbios 24:10: se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Como que a gente pode guardar no nosso coração? Guardar o nosso coração num dia que a gente está vivendo todo esse drama. Como que a gente interpreta as batalhas que a gente enfrenta no dia a dia? Como que eu enfrento o medo, o desânimo, as opiniões? Como é que eu posso buscar encorajamento em meio às minhas crises emocionais, em meio às nossas crises relacionais, em meio às nossas crises financeiras, em meio às nossas crises do passado, feridas do passado? Sabe aqueles dias que a gente não tem ideia do que fazer, que você não quer abrir o olho de manhã, o despertador toca e você não quer abrir o olho, você não quer sentar na cama, porque se você sentar na cama, você vai ter que levantar para encarar um dia que você não quer encarar. Eu estou desenvolvendo um hábito de escrever algumas orações que eu faço. E nesse ambiente, nesse momento, eu escrevi uma oração que diz assim: Senhor, às vezes eu só queria sumir, mas eu estou buscando aqui a tua ajuda. Eu coloco diante de ti as minhas angústias. Não consigo carregar tudo isso sozinho. Eu preciso de ti, preciso da tua mão para me sustentar. Confesso, Senhor, que eu não sei como sair desse lugar de dor, dessa confusão, dessa caverna, mas eu sei que você conhece todas as minhas aflições. Ah, Senhor, tu sabes que eu não consigo me expressar. A tua palavra diz que você é meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E você me prometeu que estaria comigo no vale mais escuro.
Eu sei, Senhor, que você não despreza o coração quebrantado. E por isso eu venho a Ti confiante de que você, o meu Senhor, me escuta. Mas, Senhor, eu confesso que nem sempre eu tenho forças para orar sobre isso. Às vezes me faltam palavras, me falta até o desejo de buscar ajuda. Então eu peço que o Senhor me dê forças. Forças para continuar, forças para me manter de pé, mesmo quando tudo parece escuro e pesado. Senhor, eu entrego tudo nas Tuas mãos agora. Me ajuda a confiar em Ti, a descansar no Teu cuidado. Eu sei que o Senhor está comigo. Eu sei que o Senhor está comigo mesmo quando eu não sinto. Me ajude sempre a lembrar disso, em nome de Jesus. Amém. O pastor Augustus Nicodemos, é um pastor que eu sigo na internet, e ele estava vendo uma pregação dele, e ele disse assim: Deus nunca prometeu que você sempre seria feliz a vida toda. O sofrimento pode fazer parte integrante, e geralmente faz parte da vida dos filhos de Deus. Nós sempre queremos crescer e ser mais como o Senhor Jesus. Queremos progredir na vida cristã, mas poucas vezes nós estamos dispostos a pagar o preço para isso. Porque escutar uma boa mensagem é bom, ler um bom livro é muito bom. Mas sabe o que ensina a gente mesmo? É a escola da vida. Deus, na sua providência, nos permite viver em determinadas circunstâncias para nos mostrar 3 coisas muito importantes. Escuta só. Primeira, o que é que de fato tem no nosso coração? Segundo, Deus nos permite viver em determinadas circunstâncias para tirar de nós o que é de pior e nos mostrar o melhor caminho. E terceiro, Ele fala: Ele nos permite viver certas coisas para nos tornar mais crentes e mais fortes. E aí ele fala uma coisa que eu achei tão linda. Ele falou assim: é só na prática que vamos aprender. E uma das coisas que a gente aprende é orar. Porque quando vai bem, fala sério, quando está tudo bem, nós oramos de verdade. Mas quando começa a vir o sofrimento, aí de repente a gente sente mais vontade de orar. O nosso grande desafio é viver em comunhão com Deus, em obediência à Sua palavra, buscando andar em santidade todo dia, e às vezes não sentindo absolutamente nada. Você ora e você não sente que tem alguém do outro lado te ouvindo. Você abre a sua Bíblia e lê, mas esse texto não parece pular e falar ao seu coração. Você obedece a Deus, mas parece que só vem bomba em cima de você. O grande desafio da espiritualidade é você continuar crente, sem sentir, sem ver e sem experimentar, e ainda assim dando tudo errado. Elias, esse personagem que a gente acabou de ler, se a gente olhar a história de Elias, você vai falar assim: como pode um profeta, o príncipe dos profetas, que orava e a chuva parava, orava, as pessoas eram curadas, orava e no mesmo dia ele destruiu, o fogo do Senhor destruiu 450 profetas de Baal? Como pode esse homem tão extraordinário, tão abençoado, tão forte, enfrentar um dia de medo? A mulher do rei Acabe, diz a Bíblia que Acabe, de todos os reis, foi o pior rei que Israel teve. Acabe era casado com Jezabel, uma feiticeira, uma mulher má, cheia de idolatria, feitiçaria. E quando soube que Elias tinha acabado com os 450 profetas, ela fala assim: amanhã mesmo esse profeta Elias vai morrer. E quando Elias recebe essa notícia, ele se afasta e ele tem medo. Mas como assim, Elias? Você ora e a chuva para. Você ora e as pessoas são curadas. Você ora e o fogo vem sobre o altar. Como assim, Elias? Você é um homem tão forte, tão abençoado, tão corajoso.
Foge por medo da esposa do rei que falou que vai te matar. Como assim, Elias? Onde está a tua força? Lá em Tiago, é incrível que Tiago fala o seguinte, e o Espírito Santo fala para Tiago escrever isso mesmo, que Elias era um homem como nós. Homem como nós, vivendo da maneira como nós, e ele estava totalmente, também como nós, desafiado a viver as virtudes e as necessidades e desafios do dia, do ser humano. E Elias vive esse dia mal, Elias vive esse dia de medo. Elias foge para o deserto, e Elias vai para uma caverna. E aí onde eu quero, nesse pano de fundo, falar rapidamente com vocês sobre um melhor encontro de Elias. Parece que Deus nos trouxe aqui, cada acampamento a gente tem um sentimento. Para mim é o sentimento que Deus está querendo nos resgatar, nos tirar de uma caverna, curar nossas feridas. Esse é o meu sentimento, dizendo que Deus está aqui para que a gente possa ser curado. Curado nas emoções, curado nas nossas feridas. Não é jargão que eu vou te falar. Essa famosa frase, eu não sei como você está. O médico, antigamente era mais comum ouvir essa pergunta: como é que você se encontra hoje? Os médicos fazem, o que quer dizer essa pergunta? Como é que você está? Como é que você veio para esse acampamento? Como é que você está? Como é que você tem se relacionado? E a primeira coisa que Elias sente é medo. A segunda coisa que Elias sente é frustração. Por que frustração? Porque a Bíblia diz que quando o fogo do Senhor caiu sobre o altar, o povo de Israel, que estava totalmente longe de Deus, fala assim: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas sabe o que acontece? Quando o sacrifício acontece lá, eles voltam para casa. E Elias entra numa profunda depressão, dizendo o seguinte: não adiantou nada, Deus. Tudo que eu fiz, tudo que eu vivi, tudo que eu preguei, o povo continua voltando para casa e fazendo os mesmos sacrifícios. E nessa caverna que Elias entra, ele tem um dos momentos mais obscuros da sua vida. Porque no caminho dessa caverna, ele perde a vontade de viver, ele perde a razão, ele perde o significado. Sentido da vida. Uma das coisas mais importantes que a gente tem como cristão no dia a dia é saber que nesse caminho nós teremos aflições, mas nesse caminho Jesus está com a gente. Mas o desespero vem. Ah, mas o pastor James pode sofrer? Pode, e sofre. Binho, Ana, todos que estão aqui. Ah, mas e Deus? Não, nós não estamos blindados. No mundo nós vamos ter aflições. E nessa caverna Elias pensa: eu quero acabar com tudo, chega. Elias está sem força, morre de medo, frustrado, desanimado, esgotado, solitário. E aí a palavra de Deus vem, lá no versículo 9. E a palavra do Senhor veio a Elias e disse: Elias, o que você está fazendo aí? E a pergunta que eu quero fazer para você também nessa manhã: meu irmão, minha irmã, o que você está fazendo aí na sua caverna? Meu irmão, minha irmã, é hora de sair dessa caverna. Versículo 11, Deus fala assim:
o Senhor lhe disse: saia desse lugar, venha para fora. Será que não é hora da gente sair desse lugar que a gente está, das feridas e dos medos, das frustrações, do desânimo? Será que não é hora da gente sair dessa caverna das discórdias do passado, das coisas mal resolvidas? Será que não é hora de você entender que você precisa ser corajoso e ter coragem de falar: Senhor, eu quero sair dessa caverna, de coisas que não estão te fazendo bem? Deus fala uma coisa tão linda: Elias, sai e suba ao monte, ao meu monte sagrado, ao meu lugar especial. Sai desse lugar onde você só vê escuridão e sobe para o monte, porque lá eu quero ter um encontro com você. A gente precisa entender que muitas vezes o lugar onde nós estamos e nós nos acomodamos não é o lugar onde Deus quer que a gente esteja. A gente precisa tomar uma decisão de sair dessa caverna, subir para o monte, porque Deus vai nos encontrar. Qual que é o lugar especial de Deus na sua vida? Qual que é o lugar especial? E aí diz assim: então veio um vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um vento suave, uma brisa suave, um sussurro de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus mostra para Elias, dizendo assim: Elias, tem muito barulho na sua vida. Elias, a tua vida está barulhenta, você está quebrando tudo, você está estremecido, está muito aquecido, qualquer coisa você já explode, qualquer coisa você já reage, qualquer coisa você já quer se justificar. E Elias fala o seguinte: não, mas eu não sou melhor que os meus pais, porque o povo não voltou para você, o povo não está te adorando, o povo está com o coração duro. Deus não quer nem saber dessa conversa de Elias. Deus não dá trela. Deus fala assim: Elias, o que você está fazendo aí? Parece que a nossa vida a gente fica com justificativa, se defendendo toda hora. Não, Deus, eu estou aqui porque o fulano fez isso para mim. Amarrados em sentimentos do passado, amarrados em coisas que nos destruíram, amarrados olhando para trás e tentando toda hora justificar. Deus, não, mas a culpa não é minha. Deus, eu falei, eu fui, eu fiz. E Deus não quer saber. Deus quer só que ele saia desse lugar que ele está, suba ao monte, entre numa nova perspectiva de vida, no novo olhar, no novo relacionamento, no novo encontro. E Deus aqui em nenhum momento fala: eu entendo as suas dores, meu filho, puxa vida, senta aqui, vamos conversar. Deus só fala: o que você está fazendo aí nessa caverna? Porque existem momentos que nós precisamos ter coragem e ser corajoso e dizer: eu faço as pazes com o meu passado, eis que tudo se fez novo. Pastor James hoje orou, falou assim: portanto não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais nessas cavernas olhando coisas do passado, mas que estão em Cristo, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito, que decidiram subir num lugar diferente, que decidiram tomar uma decisão de cuidar da sua vida e ir para cima, para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, vem do alto. Se eu ficar olhando minha vida passar dentro de uma caverna, eu só vou ver medo, frustração, desânimo, e vou transferir as minhas frustrações para os outros, que a culpa é sempre do outro.
Porque o povo não faz isso? Porque o povo não te busca? Porque o povo não quer compromisso? Porque o povo não sei o quê? Porque eles querem me matar? Porque eu não sou melhor que os meus pais? Porque os meus pais fizeram isso? Porque... Elias, o que você está fazendo nessa caverna? Sai agora. Tenha um encontro real. Não fique pulando de caverna em caverna, caverna em caverna, medo vezes medo, medo vezes frustração. Saia, o que você está fazendo aí? Você está cheio de barulho na alma, você quer destruir tudo do seu jeito, você quer fazer tanta coisa e muita agitação. Esse fogo está te consumindo. Elias, eu não estou nos seus barulhos. Eu não estou nessa. Porque eu já te falei, saia dessa caverna. Porque lá atrás, quando a Jezabel falou que ia te destruir, você fugiu. Você deveria ter ficado e falar assim: eu sei que o meu Redentor vive. E se Deus destruiu esses 450 profetas de Baal, Ele vai me dar forças para enfrentar a rainha, o exército, quem quer que seja. Mas ele fugiu. E quando a gente foge das nossas batalhas, o único destino certo que a gente procura é a caverna. Quando a gente foge daquilo que Deus nos chamou, o único destino garantido é o medo, é esse desespero, esse desejo de não querer viver mais, de não querer encarar a realidade. Hoje nós falamos lá no grupo, que tem aquela música do Djavan, só eu sei as esquinas por que passei. E aqui a gente não está falando, não está desprezando a dor, a ferida de cada um aqui. Longe de nós sermos levianos, falar que a tua história não é importante. Longe de nós falar que tudo que você já viveu não significa nada. Não. A nossa história é importante. Daria um livro gigantesco de histórias, mas a gente precisa entender que a gente está gostando dessa caverna pra caramba. A gente precisa entender, como homens e mulheres maduros, que chega um ponto que eu preciso ter coragem. Eu preciso ser corajoso para dar o primeiro passo e sair dessa caverna. Ter um encontro com Cristo. Eu não posso ficar de experiência de caverna em experiência de caverna. Deserto, caverna, deserto, caverna, deserto, caverna. Eu não posso viver dessa forma. Não é dessa forma. E Deus está te perguntando: o que você está fazendo aí dentro da sua caverna? Ah, porque em 1979 essa pessoa disse assim para mim: saia, eu não estou nesse barulho teu. Pode parar, eu não estou nesse barulho. Eu não estou aí nessa sua confusão. Agora, se você subir a um monte, você vai me encontrar. Porque eu estou acima das circunstâncias. Eu não estou no meio da bagunça. Eu não estou no meio desse terremoto todo teu, não. Mas eu quero que você me encontre. Porque nesse encontro você vai ter um novo significado na sua vida. A gente precisa ter maturidade para dizer: Senhor, isso não me faz bem. Senhor, isso não é bom. 2 vezes Deus pergunta para Elias, 2 vezes: o que você faz aí? E 2 vezes Elias vem com o mesmo discurso. E aí, quando Elias ouviu esse sussurro, essa voz suave, ele puxou a capa, cobriu o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. No versículo 15, o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio. Eu não sei quando é que você saiu do caminho. Eu não sei quando você deixou as coisas fugirem do controle. Eu não sei quando você decidiu andar pelo deserto sozinho.
Eu não sei o que aconteceu. Decisões nos levam para o deserto. Medo nos leva para o deserto. Frustração nos leva para o deserto. Ira nos leva para o deserto. Mas Deus é tão poderoso. Nesse encontro, falou assim para Elias: Elias, sobe, porque eu tenho ainda coisas para fazer na sua vida. Volte pelo caminho. Volte pelo caminho por onde você veio. Não saia desse caminho. Não queira inventar caminhos. Não queira andar sozinho pela vida. Não queira fazer do seu jeito. Volte pelo caminho. Por quê? Aí depois, lá na frente, depois vocês vão ler, Deus dá orientações para Elias do que fazer. Vou chamar o Sandro, o Pedro, os irmãos virem aqui à frente. O que a gente precisa lembrar em meio às nossas crises? Primeira coisa, que a dor faz parte do crescimento. Já dizia a frase: crescer dói. Crescer dói. Fugir do encontro, da experiência, não nos faz crescer. É a história da borboleta, que se eu cortar um casulo, fala: vem borboleta, vai, vamos lá, vai voar. Ela não vai voar, porque ela precisa ter a experiência da dor de começar a se movimentar, para que o casulo seja rasgado e ela tenha forças para voar. O deserto, a caverna, não é um acidente de percurso, é uma agenda de Deus na nossa história. Amém, amém. A escola do deserto e da caverna é o local onde Deus treina os seus filhos. É um lugar de refinamento, onde Deus apaga os holofotes e Deus conversa face a face. Não tem mídia, não tem rede social, não tem seguidores, não tem aplausos, palminhas, não tem nada. Os holofotes se apagam, mas as mudanças começam a acontecer. A caverna é o local onde Deus trabalha em nós e depois através de nós. Vai, volta para o teu caminho, porque eu tenho coisas para fazer através de você. E quando Deus nos leva para um outro nível, sabe qual é o passaporte? Sabe qual é o bilhete? A tribulação, a luta, o teste. Deus falou assim: eu quero que você mude de nível, meu irmão. Elias, você precisa mudar de nível. Você está aqui no escuro do medo. Eu quero que você suba. O passaporte é a aprovação, o teste, o medo, sim. Mas você não vai viver em cima disso. Você vai usar essas experiências para você crescer e voltar para o caminho. Sabe o que é lindo? Em toda a Bíblia, do Gênesis até o Apocalipse, Deus fez questão de registrar homens e mulheres que tiveram medo, que erraram, que caíram, que se frustraram, que pediram a morte, mas que Deus tirou essa turma da caverna e Deus falou: existe um outro caminho para você viver. Deus é tão bondoso, tão carinhoso, que a Bíblia fala que Elias estava sujeito às mesmas paixões que nós. Ou seja, todos nós somos farinha do mesmo saco. Isso que é bonito. Agora, Binho, eu estou vivendo dentro de uma caverna. Olha, acho que aqui tem muitas cavernas, e juntos nós podemos orar hoje. E
eu creio que muitas pessoas podem sair dessas cavernas hoje aqui. E Deus quer. E para terminar, eu vou pedir para Gabi, por favor, Gabi. Olha que promessa linda. Em Isaías 58, 11 a 13. Dá para ler? Sua vida, Pedro, Sandro, Júnior, James, começará a brilhar na escuridão. Sua vida sombria será banhada na luz do sol. E sempre mostrarei a vocês o melhor caminho. Darei a vocês vida plena, até num lugar vazio, até numa caverna, até no deserto. Músculos firmes, ossos fortes. Vocês serão como um jardim bem regado, uma fonte viva que nunca seca. Versículo 13. Vocês usarão o entulho, as feridas, os traumas, tudo que você já passou no passado, para construir de novo. Reconstruirão sobre os antigos alicerces da sua vida. Vocês serão conhecidos como aqueles que reparam qualquer coisa. Restauram ruínas antigas, restauram relacionamentos, restauram sonhos, restauram significado de vida, reconstroem e renovam. E por último, trazem a vida novamente. Você é esse, eu sou esse. Você é um jardim bem regado. Você não é o fruto de uma caverna escura. Você não é fruto do medo. Você não é fruto dos traumas do passado. Todos nós temos histórias tristes, sim, mas Deus quer usar essas histórias para dizer: eu quero regar no seu jardim. Eu termino a minha mensagem com a última oração que eu fiz com meu pai quando ele estava na UTI. O médico nos chamou e eu e meu irmão, e o médico falou: olha, seu pai, ele está vivendo os últimos dias. E aí falou do meu pai, da saúde. Ele falou: mas vocês podem ir lá conversar com ele, passar um tempo com ele. Nós entramos na UTI e meu irmão falou assim, meu pai com a máscara, cabelinho branco de irmão, estava lá respirando. O médico falou: ele não está sofrendo, mas ele está indo. De irmão, orei, agradecendo meu pai. Peguei no cabelinho branco dele, perto do ouvido, e falei: pai, obrigado, porque o Senhor me ensinou 3 coisas importantes: o caminho da fé, o caminho do amor e o caminho do trabalho. Obrigado por quem você foi na nossa vida. Pai, vai se encontrar com Jesus, aquele que o Senhor sempre amou, o Senhor viveu por Ele. Vai se encontrar com Jesus, Pai. Vai ter o descanso eterno. Foi a oração mais difícil que eu fiz da minha vida. Dizer: pai, vai se encontrar com Jesus. Fique em pé comigo na presença do Senhor. Eu não sei a tua história de vida, irmão. Eu não sei mesmo. Alguns a gente conhece, conversa. Mas, James, eu sinto que nesse acampamento Deus está nos trazendo aqui para curar feridas, para ter um encontro da cura de feridas. Deus está nos trazendo aqui para dizer que é tempo da gente sair dessas cavernas, subir ao monte e apenas ouvir o sussurro suave de Deus dizendo: você é meu filho amado, você é querido, você é amado, você é querido. Volta para o caminho que eu te chamei. Nós vamos orar. Se você quiser orar com a gente, fala: Senhor, obrigado, que as feridas têm me feito amadurecer e crescer. Obrigado, Senhor,
porque eu estou crescendo, está difícil, às vezes eu me sinto só, mas Senhor, segura na minha mão. Esse momento é para pessoas que querem falar, Senhor, segura mais na minha mão para que eu saia dessa caverna, porque eu quero ver o Senhor face a face, eu quero ouvir a tua voz doce e suave. Se você é essa pessoa, saia do seu lugar agora em nome do Senhor Jesus.